Seja muito bem-vindo a mais um encontro online aqui do Espaço de Vida. Eu tenho certeza que você não chegou até aqui à toa. Deus preparou esse momento para que estivéssemos aqui juntos. Nesse instante, eu gostaria de convidar você para refletir e cantar conosco algumas canções. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família e com as pessoas que você mais ama. Siga também o Espaço de Vida nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e prepare-se para esse momento, porque Deus tem algo especial para mim e para você. Fica com a gente até o final. Amigo é Cristo e revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Ao coração dorido, gozo, paz, consolação. E é porque nós não levamos tudo a Ele em oração. E andas triste e carregado de pesares e de dor, e a Jesus eterno amigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E por teu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo e vida no futuro, já podemos alcançar, já podemos alcançar.
alcançar. Já podemos alcançar. Eu queria ler com você um texto da palavra de Deus, Salmos, capítulo 51, versículo 17. O texto diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Que seja encontrado assim o nosso coração, que a nossa alma seja encontrada assim, quebrantada diante do Senhor. Vamos orar? Deus, nós quebrantamos, ó Pai, o nosso coração diante de Ti. Pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Quebranta o nosso ser, nos humilhamos. Que o nosso coração seja encontrado contrito, humilhado, reconhecendo, ó Pai, como somos pequenos, falhos, pecadores, mas como a Sua misericórdia nos alcança, ó Pai, porque o Senhor não está buscando pessoas perfeitas. O Senhor não está buscando aqueles que já são sarados, simplesmente. O Senhor busca aqueles que são doentes, aqueles que reconhecem que precisam de remédio, que precisam de cura, que precisam de restauração. Então, ó Pai, nós entendemos na Tua palavra que o Senhor é aquele que não despreza esses corações. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, com o nosso coração contrito, quebrantado. E que a Tua graça desça sobre nós. Que a chuva da Sua graça, do Seu amor, inunde o nosso ser, esse coração quebrantado. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estende a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir, por misericórdia nas clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor.
faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Vamos juntos nessa oração cantar. e faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Eu tenho um recado especial para você. Esse momento de pandemia, de restrições que a gente vive, nos limita bastante, mas também nos dá algumas oportunidades, como por exemplo, você que talvez esteja assistindo este encontro online, talvez você não seja de Jaguariúna, não tenha frequentado nossos cultos presenciais, mas a partir dessas gravações tenha a oportunidade de participar dessa igreja virtual com a gente. Talvez você não seja de Jaguariúna, talvez você seja de outro estado, inclusive, e tem, a partir desse momento, a oportunidade de estar com a gente nesses momentos online que a gente tem vivido. Para você que tem interesse em conhecer mais de Jesus, em desenvolver a sua espiritualidade baseada em Jesus, nós temos um grupo chamado Encontros com Jesus, onde você pode saber um pouquinho mais a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, a respeito das suas dúvidas que você pode trazer. Para você ter acesso a esse grupo, acesse no nosso Instagram, na biografia do nosso Instagram, um link que tem um espaço específico para você se inscrever, para que você possa fazer parte desse grupo, para conhecer mais de Jesus, como que Jesus pode fazer sentido na sua vida, na sua história. Eu espero por você. No Espaço de Vida, além dos encontros aos domingos, temos os nossos grupos de conexão que acontecem às terças, quartas e sextas, às 8 horas. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida. Eles te ajudarão a encontrar um grupo ideal para você. Apesar do nosso local físico estar fechado, nossa comunidade continua em missão. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida e que é membro dessa comunidade de forma física ou virtual, não perca o privilégio de contribuir financeiramente. A sua fidelidade e compromisso são essenciais para que nossa igreja continue cumprindo sua missão em nossa cidade, região e ao redor do mundo. Se nos últimos 7 meses dessa pandemia, você tem levado a sua vida de uma maneira muito tranquila, se você não tem tido problemas emocionais, se você não tem tido nenhum tipo de conflito interior ou exterior mesmo com sua família ou no seu ambiente de trabalho, se você não tem se sentido em uma prisão muitas vezes nesses vários dias desse ano diferente, desse ano de 2020, talvez essa mensagem não faça muito sentido para você. Agora, se assim como eu, você nesse ano de 2020, a partir da primeira semana de março, você tem tido uma série de questionamentos a respeito do que Deus está fazendo na história, se você tem tido uma série de questionamentos a respeito de por que tanto sofrimento alcançando tantas pessoas no mundo, em especial em nosso país, em especial em nossas cidades, se você, assim como eu, tem tido dificuldades nos seus relacionamentos familiares, nesse contexto difícil, novo que temos vivido, ao qual temos sido expostos diariamente, então a palavra de Deus tem algo especial para você neste momento. Eu quero convidar você a mergulhar comigo na palavra de Deus, na sabedoria bíblica, para que possamos ser incentivados, encorajados, conduzidos mais uma vez pelo Espírito Santo, para que possamos encontrar vida em um ambiente tão complicado, tão seco como o que temos vivido. Quando a gente olha para a sabedoria bíblica, a gente percebe que as dificuldades,
os conflitos, ambientes difíceis na história não são características de pessoas que não temem a Deus. Porque não temem a Deus, então determinado tipo de povo sofre as consequências e então vive uma vida complicada, só porque eles não temem a Deus. Não, isso não é verdade. Quando a gente olha para a sabedoria bíblica, a gente percebe que o povo de Deus, ele constantemente enfrenta dificuldades. E em especial, eu quero compartilhar com você, neste momento, um texto escrito pelo evangelista Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, quando o texto conta para a gente de uma situação muito, muito difícil, que talvez eu viva, que talvez você esteja vivendo, ou tenha vivido, ou esteja prestes a viver. E é muito interessante que nós olhemos para a palavra de Deus e entendamos que ser discípulo de Jesus, discípula de Cristo, não significa que estamos isentos do sofrimento, das angústias, das doenças, do luto, das complexidades da vida humana. Talvez você já tenha frequentado algumas comunidades cristãs onde líderes disseram para você, por estarem mal informados ou por má fé mesmo, disseram para você que se você frequentasse uma comunidade cristã, que se você desse 1, 2, 3 passos na direção de uma vida de obediência, então tudo iria bem para você. Você não ficaria doente, nada iria mal na sua vida, você teria sucesso na sua vida profissional e mais, você teria muito dinheiro. Se alguém já disse isso para você e você já percebeu que essa é uma grande mentira, uma grande falsidade, uma vez que a Bíblia não nos promete isso, a Bíblia nos promete a vida de Cristo, a presença de Deus constante em nossas vidas, mesmo em ambientes difíceis ou em dias bons. Você está convidado a olhar para a sabedoria bíblica neste momento e perceber que essa não é uma exclusividade sua. Nós que vivemos no século 21 e que estamos neste contexto de pandemia, nós estamos enfrentando uma série de dificuldades, sim, mas isso não é uma exclusividade nossa. O apóstolo Pedro, ele foi um dos pilares da igreja cristã no primeiro século. Se você olhar para a vida de Jesus, Pedro é daqueles que Jesus chamou, dos 12 apóstolos, um dos que são mais atuantes e que chamam mais a atenção, tanto naquele momento histórico, quanto no nosso momento histórico, quando a gente olha para a Bíblia, para ler e conhecer essas histórias. Pedro e posteriormente Paulo serão os pilares da igreja que cresce no primeiro século. Mas mesmo Pedro, um discípulo de Jesus, que teve os seus erros, mas que teve também uma série de acertos, mesmo Pedro não estava isento do sofrimento. Mesmo Pedro, um discípulo de Jesus fervoroso, capaz de pregar e de contemplar a conversão de milhares de pessoas, mesmo Pedro, uma referência para a igreja no primeiro século, passou por maus bocados enquanto viveu entre nós. E Lucas vai dizer no capítulo 12 o seguinte, do versículos 1 a 4. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. O que está acontecendo aqui? Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Herodes, ele prende alguns, o texto não fala para a gente quem são esses alguns, alguns aqui que foram presos, nós não sabemos quem eram, mas eles pertenciam à igreja, e o texto diz que a intenção de Herodes para prendê-los era de maltratá-los. Ou seja, não havia um processo aqui muito bem
delimitado no sentido de prender A, B ou C, para que essas pessoas fossem ouvidas, para que, se fossem culpadas, fossem condenadas, e se fossem consideradas inocentes, fossem absolvidas e retomassem as suas histórias, as suas vidas. Não, a intenção de Herodes, segundo o evangelista Lucas, é de maltratar aqueles da igreja que foram presos. Maltratar, pura e simplesmente. Eu não sei se você, no momento que você vive, você está convivendo com um ambiente onde você se sente maltratado. Talvez isso já aconteceu com você alguns anos atrás, talvez isso venha acontecendo rotineiramente na sua história, porque algumas pessoas de repente se voltam contra você, no seu ambiente de trabalho, algumas pessoas se voltam contra você, e mais, por causa da sua fé, pessoas se voltam contra você. Isso não é exclusividade sua. Às vezes a gente se acha muito a última bolacha do pacote, e aí a gente começa a acreditar que isso acontece comigo, e pura e simplesmente comigo, porque eu sou o cara, porque eu sou tal, e eu faço e aconteço, e é por isso que as pessoas me perseguem. Mas quando a gente olha para a história da igreja, a gente vai perceber que desde o início da igreja primitiva, a igreja de Jesus, ela foi de alguma maneira perseguida. E se você é discípulo de Jesus, com você não será diferente. Herodes prende alguns da igreja para maltratá-los. E em especial, Lucas conta para a gente que mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Esse Tiago aqui não é o irmão de Jesus, que posteriormente vai ser o pastor da igreja em Jerusalém. Esse Tiago é o irmão de João. E quando o texto fala que ele foi morto à espada, significa que ele foi submetido a um julgamento formal. A morte à espada, ela significava naquele contexto que aquela pessoa passou por um processo formal, de certa forma, como a lei previa naquele momento, ainda que Herodes fizesse isso para maltratar a Tiago, para posteriormente maltratar a Pedro, mas era o mínimo que ele podia fazer para que a sociedade aceitasse aquele processo. Então Tiago foi formalmente processado, passou por um julgamento, e depois ele foi morto à espada. E quando o texto diz que Pedro está aguardando o julgamento, significa que, porque Herodes queria submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, significa que Pedro também será morto depois da Páscoa, ou seria morto depois da Páscoa também, a espada. Pedro sabe disso. Pedro sabe que ele está preso e que ele será morto. Talvez Pedro aqui já saiba da morte de Tiago. Talvez já chegou pelos corredores da prisão, os presos conversando uns com os outros ali nos intervalos. Talvez Pedro já saiba que Tiago foi morto à espada. Terrivelmente morto. E Pedro sabe que isso vai se passar com ele também. Por quê? Porque o mesmo processo que aconteceu com Tiago está acontecendo com Pedro. Por que isso acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Porque a perseguição, o sofrimento, é uma característica dos discípulos e das discípulas de Jesus. Acontece isso com a gente. O sofrimento faz parte da nossa vida. E quando eu falo em sofrimento, talvez o sofrimento não seja uma perseguição de um líder, como era Herodes aqui neste contexto. Talvez seja um sofrimento a partir de uma doença, de uma enfermidade. Talvez o sofrimento na sua história seja uma escassez de recursos, de uma escassez financeira que tenha alcançado a sua família há muito tempo, e isso tem causado uma série de transtornos na sua vida conjugal, na sua vida com seus filhos, com seus amigos. Talvez essa perseguição para você, essa luta, se dê no contexto de uma doença emocional, de uma depressão contra a qual você luta há anos. Mas o que eu quero dizer para você é que quando somos seres humanos na história, nós de fato presenciamos, nós experimentamos esses sofrimentos. Isso não é uma exclusividade sua, você não está sozinho, você não está sozinha. Esse é o contexto difícil que Pedro estava inserido. Se a gente parasse de ler por aqui o texto, essa é uma história muito triste.
Pedro, um dos pilares da igreja primitiva, Pedro, aquele que pregou maravilhosamente bem depois da vinda do Espírito Santo em Atos 2 e que milhares de pessoas converteram, Pedro estava aqui condenado à morte por um ditador, por um tirano como Herodes. E para que Herodes estava fazendo isso? Porque ele agradava aos judeus, ele agradava aos conservadores que não acataram a mensagem de Jesus como sendo o Messias. Mas neste contexto de sofrimento, olhando para esse texto, eu posso aprender 3 coisas que eu quero compartilhar com você. 3 coisas que Pedro experimentou, que a igreja primitiva experimentou e que eu e você, como discípulas de Jesus, hoje em 2020, temos também o privilégio de experimentar. E a primeira coisa que a gente pode perceber aqui no texto está no versículo 5. A primeira coisa que eu queria destacar com vocês é que discípulos de Jesus são sustentados pela oração da igreja. Discípulos de Jesus são sustentados pela oração da igreja. Versículo 5 diz: Pedro então ficou detido na prisão. A gente já sabe disso. Mas o texto continua: mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Gente, que privilégio pertencermos a uma igreja. Que privilégio fazermos parte de uma comunidade cristã. Que privilégio nós termos a quem recorrer nos dias difíceis. Que privilégio quando nós estamos sofrendo e não sabemos se tem alguém por nós, mas mesmo assim, essas pessoas estão orando intensamente a Deus em favor da gente. E aqui eu quero perguntar para você, de maneira muito prática: você faz parte de uma comunidade cristã? Você frequenta uma comunidade cristã? Talvez nesse período de pandemia, onde vários cultos de inúmeras igrejas, diversos líderes, vários cultos online chegaram até a sua timeline no Instagram, no Facebook ou por meio do WhatsApp. Talvez você tenha acompanhado algumas mensagens e tenha assistido, e isso tem feito bem a você, mas talvez você nunca teve o hábito, ou talvez há muito tempo você não tenha o hábito de frequentar uma comunidade cristã. E talvez você se pergunte: bom, para que eu vou fazer parte de uma igreja? Não preciso disso, eu posso assistir os cultos pela internet, eu posso acompanhar as pessoas pela internet, eu não preciso frequentar os ambientes cristãos. Mas eu quero dizer para você que Pedro ele somente tinha esse respaldo da oração da igreja neste momento onde ele estava terrivelmente sendo abatido pela vida, por Herodes, pela perseguição aos cristãos. Ele somente tem este respaldo da igreja porque Pedro, ele tinha um convívio comunitário com essas pessoas. Ele convivia com essas pessoas, ele intencionalmente tinha uma vida de comunhão com essas pessoas, com a igreja. Que igreja que era? Qual a denominação? Não sei, não interessa. Talvez eles nem tivessem um nome específico, talvez eles nem tivessem um nome pelo qual eles eram chamados ou eram conhecidos naquele contexto. Eles simplesmente eram a igreja, o povo de Deus que se reunia para orar por Pedro, porque Pedro estava preso e precisava da oração da igreja. Que privilégio fazer parte de uma igreja. Se você hoje está vivendo um contexto de sofrimento, se você hoje está com lágrimas nos olhos, porque a sua vida tem sido pesada, porque a sua vida tem sido impiedosa com você e tem te dado golpes e você não consegue se levantar, eu quero dizer para você que se você está sozinho, se você não tem amigos, e pior, se você não tem uma comunidade cristã que ora por você, então de verdade você está em maus bocados. Então de verdade você está em maus bocados. Agora eu quero dizer para você que se você está vivendo dias difíceis, se os dias são complicados, mas se existe uma igreja que ora por você, pessoas que incessantemente oram por você, então você tem uma igreja em sua vida.
Você tem uma igreja em sua vida, e isso deve trazer alento para você nesses momentos difíceis. Discípulos de Jesus são sustentados pela oração da igreja. Os dias de Pedro provavelmente estavam sendo muito difíceis, mas Pedro não estava sozinho. Ele se encontrava com outras pessoas num lugar chamado oração. Uma segunda coisa que eu percebo aqui nesse texto, a partir do verso 6, é que discípulos de Jesus são surpreendidos com a ação de Deus. Discípulos de Jesus são surpreendidos com a ação de Deus. A partir do verso 6, Lucas diz o seguinte: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. O que acontece? O texto está dizendo para a gente que eram 4 soldados que estavam cuidando de Pedro. 2 deles ficavam, um de cada lado de Pedro, e Pedro estava acorrentado do lado de cada um desses soldados, e outros 2 soldados cuidavam da porta. Pedro estava sendo vigiado, não tinha como Pedro fugir, não tinha como ele escapar. O que o Lucas quer contar para a gente é que a situação de Pedro é complicada. Ele está preso em uma situação extremamente complexa. Mas o texto continua no versículo 7, repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si, e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava. Pedro caminhou com Jesus aproximadamente 3 anos e meio. Pedro viu Jesus ser crucificado. Pedro viu Jesus dias depois ressurreto. Pedro andou com Jesus aproximadamente 50 dias após a sua ressurreição, antes que Jesus ascendesse, subisse aos céus. Pedro sabia que Jesus era o Filho de Deus poderoso e está no governo de todas as coisas, mas mesmo assim Pedro foi surpreendido pela ação de Deus, porque discípulos de Jesus são surpreendidos pela ação de Deus. Pedro, ele poderia até se achar acostumado com a maneira como Deus agia, com a maneira que Deus liberta. Gente, imaginem comigo, quantos milagres Pedro viu. Pedro viu coxo levantando-se e passando a andar. Pedro viu o cego recebendo a visão novamente. Pedro viu gente que era muda passando a falar. Pedro viu gente que era surda passando a ouvir. Pedro estava acostumado a ver a ação milagrosa, extraordinária de Deus. Mas isso não significa que Pedro não ficou surpreso com a ação de Deus aqui neste momento. Pedro parece que ele está um pouco bobo. O anjo precisa cutucar Pedro com força. Olha aqui no versículo 7, diz que repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela, e esse anjo tocou no lado de Pedro. A palavra aqui no grego, tocou, é bater com força do lado de Pedro. Não foi um toquinho assim de leve, não, bateu com força, porque o sono de Pedro era pesado. E Pedro parece que ele não entende, porque o texto diz, o anjo diz: depressa, levante-se. Então as algemas dos punhos de Pedro caíram. Gente, neste momento, Pedro já deveria sair correndo, porque as algemas caíram. Ele já sabia que era um milagre, mas Pedro está com tanto sono. O anjo tem que dizer para ele: vista-se, calce as sandálias.
E depois no versículo 9, o texto diz que parece que para Pedro nada daquilo era real. Parece que era uma visão. Porque quando Deus intervém na nossa história, não é algo ufa, até que enfim você interveio. Ufa Deus, eu sabia que você ia intervir, eu só não sabia quando, e a coisa mais normal do mundo, assim como acordar de manhã, dormir à noite, assim como tomar uma refeição durante o dia, o Senhor interveio na minha vida. Não, quando Deus intervém na nossa história, nós ficamos surpresos com Deus, com o que Ele faz, com o poder que emana das mãos dEle. E aqui eu faço uma pergunta para você: qual foi a última vez que você se surpreendeu com a ação de Deus na sua vida? Qual foi a última vez que você ficou embevecido com o amor, com a glória, com o poder de Deus na sua história? Quando nós estamos participando do que Deus está fazendo na história, quando nós estamos envolvidos com o poder, com o trabalhar de Deus na história, nós sofremos perseguição. Nós somos de alguma maneira abatidos pela vida, seja por pessoas, seja por doenças, seja pelo luto, seja pela depressão, seja pela escassez. De alguma maneira nós somos abatidos, sim, mas existe um povo do qual nós fazemos parte, que está orando incessantemente por nós quando nós passamos por isso. E quando o povo de Deus ora, Deus responde. O livro de Atos é um livro que fala das ações do Espírito Santo de Deus. Mas é interessante que toda ação do Espírito Santo de Deus no livro de Atos é precedida pela oração. Deus não age pura e simplesmente por agir, Deus age em resposta à oração do seu povo. E quando Deus age, o povo de Deus se surpreende. Quando Deus age, o povo de Deus fica boquiaberto. Quando Deus age, nós olhamos para os céus e dizemos: uau, que Deus fantástico que nós temos, que Deus maravilhoso que se importa com a gente. Se você está passando por dias difíceis, se você está vivenciando longos vales na sua vida, na sua história, primeiro, compartilhe isso com a igreja, deixe que outras pessoas saibam para que possam orar por você. Em segundo lugar, aguarde, porque Deus intervirá de alguma maneira na sua vida, e quando Ele intervir, fique surpreso, fique surpresa, porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E uma terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, a partir do verso 12, é que discípulos de Jesus têm uma igreja real em suas vidas. Discípulos de Jesus têm uma igreja real em suas vidas. Olha o que acontece no versículo 12. Percebendo isso, Pedro se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Conforme no versículo 5, Lucas tinha contado para a gente, eles estavam em oração por Pedro. Só que Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Gente, olha que maluco isso. Eles estavam orando para que Deus libertasse Pedro, e quando Pedro chega e bate na porta, essa mulher, ela fica tão feliz, tão desesperada, tão assustada, que em vez de abrir a porta para Pedro, ela deixa Pedro esperando e vai lá dentro gritar. Parece que Pedro está à porta. Sabe o que eu aprendo aqui? Essa igreja não é a igreja mais madura do mundo, que estava orando a Deus e tinha convicção de que Deus ia fazer. Essa igreja não é a igreja que conhecia todos os aspectos teológicos de Deus e sabiam exatamente como Deus interviria na vida deles, na vida de Pedro. Não. Essa surpresa aqui de Rode mostra para a gente que pelo menos Rode era uma mulher até um tanto quanto imatura, talvez na caminhada cristã, mas essa é a igreja real. O texto continua, versículo 15,
Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si, Rode. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Gente, deve ser o anjo dele. Eles disseram isso porque havia uma espécie de uma tradição de pensamento naquele momento da história, de achar que cada pessoa tinha o seu anjo, como hoje algumas pessoas dizem que cada pessoa tem um anjo da guarda, sabe? Eles diziam isso. Então, assim, existia uma superstição aqui no entendimento dessas pessoas. Não era uma igreja madura, não era uma igreja saudável teologicamente, mas Pedro tinha uma igreja real em sua vida. Porque a primeira coisa que Pedro faz, depois que ele é liberto pelos anjos, é ir na direção da igreja que orava por ele, do povo que ele tinha, do povo ao qual ele pertencia. Mas Pedro continuou batendo, versículo 16, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. E disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Talvez você já tenha feito parte de uma comunidade cristã, já tenha se frustrado muito com pessoas, com lideranças, com tipos de igrejas diferentes por aí. Mas o que eu aprendo com Pedro aqui, um pilar da igreja primitiva, é que a igreja que Pedro fazia parte era uma igreja real, uma igreja de gente imatura, uma igreja de gente cheia de crenças não saudáveis teologicamente, uma igreja de gente real. Eu quero perguntar para você, enquanto você assiste essa mensagem, você tem uma igreja em sua vida? Você tem uma comunidade cristã em sua história? Quando você pensa nisso, você se lembra de uma igreja que você ia na sua infância? Eu lembro que quando eu era criança, nas férias eu saía da minha cidade, da cidade de Sengés, no Paraná, ia para um lugar um pouco distante, visitar a minha avó, e eles frequentavam uma igreja muito pequenininha, que de repente cabiam, 40 pessoas no máximo. E experiências fantásticas eu tive com pessoas, com Deus, naquele ambiente tão pequeno, tão simples, mas tão verdadeiro, de pessoas reais. Eu tenho histórias que eu lembro na minha mente, na minha adolescência, na igreja presbiteriana de Sengés, onde eu fui mentoreado, pastoreado, conduzido por amigos, por líderes, por pastores que moram no meu coração. Nos dias mais difíceis da minha vida, existiam pessoas que oravam por mim, e quando eu saí da prisão, foi para essas pessoas que eu fui. Foi essas pessoas que eu fui abraçar. Por quê? Porque eu tinha uma igreja em minha vida. Eu quero perguntar para você: você tem uma igreja em sua vida? Pessoas que você sabe que estão orando por você, porque você está passando por maus bocados em sua história. Pessoas que depois que esses maus bocados são aliviados, você vai na direção delas, para abraçá-las, para agradecer, para conviver com elas. Quem tem uma igreja em sua vida, tem o fardo mais leve na jornada. Deus não disse para a gente que a nossa vida seria um mar de rosas, não é verdade? Jesus disse que nós teríamos aflições, Ele garantiu isso para a gente. Mas Ele disse que estaria com a gente. Só que muitas vezes nós olhamos para esse texto de Mateus 28, 20, quando Jesus garante que estará com a gente acha que Jesus estará com a gente de uma maneira sobrenatural, aparecendo no nosso quarto com uma luz assim que não dá para enxergar, ou falando com uma voz super grave assim, tipo a do Cid Moreira. Não, Jesus Ele está comigo, Ele está com você. Toda vez que a gente se toca, que a gente tem uma igreja em nossa vida. Eu tenho uma igreja em minha vida. A igreja de Cristo
É o próprio Cristo acudindo, alentando, abraçando e encorajando. Se você tem uma igreja da qual você faz parte, agradeça a Deus, porque é a maneira de Jesus cuidar de você quando você estiver em prisões. Você pode fechar os seus olhos, gostaria de orar com você. Deus de graça, muito obrigado, Pai, porque mesmo nos dias mais difíceis da nossa história, quando nos sentimos sós, quando estamos sozinhos, quando estamos aprisionados, acorrentados, cheios de pessoas à nossa volta nos perseguindo, buscando o nosso mal, mesmo nesses dias, Pai, nós não estamos sós. Mesmo nesses dias, Deus, nós temos o privilégio, Pai, de ter pessoas orando pela gente, clamando pela gente ao Senhor. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Eu peço que o Senhor dê esse privilégio ao meu irmão, à minha irmã que assiste essa mensagem. E que o Senhor dê também a eles o privilégio, Deus, de serem surpreendidos por sua ação miraculosa em suas histórias. Quando o Senhor intervir em suas histórias, que os meus irmãos e irmãs se sintam surpresos com um Deus surpreendentemente grande, gigante, maior do que até mesmo as nossas expectativas. E Pai, que os meus irmãos e irmãs que assistem essa mensagem, que eles optem firmemente em fazer parte, em ter uma igreja real em suas vidas, para que isso traga todo o sentido, toda a vida de Jesus para as nossas vidas. Faz isso, Pai, em nome, por amor de Jesus. Amém. Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. E ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi o agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia.
Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Oh, e já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai poderoso e a comunhão e os dons do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.